Oi, oi, oi. Mais um vídeo no canal, gente. Estavam com saudades dos vídeos? Então, estou de volta. E hoje vai ser um vídeo bem diferente. Porque vai ser eu falando pra vocês sobre uma experiência muito legal que eu não vi ninguém comentando aqui no YouTube sobre. Então, eu decidi gravar um vídeo falando sobre isso. Que é como é fazer um curso de inglês lá na UFAL. Eu sei que já existe há muitos anos esse projeto lá na UFAL, mais de 10 anos, mas eu nunca vi ninguém vir comentar aqui no YouTube sobre como é a experiência de participar. Então, como eu sou aluna de lá, já estou no ciclo 2, né, no básico 2 de lá, eu vim aqui falar para vocês sobre como foi a minha experiência e como é que funciona o curso de inglês no CCC de Línguas, lá no campus AC Simões da UFAL. Eu vou explicar para vocês como é que funcionou todo o processo para que eu me inscrevesse e começasse as aulas lá. Primeiramente, você precisa ser aluno da UFAL. Pelo menos no que eu entrei, no edital que eu entrei, você precisava ser aluno da UFAL. De qualquer curso. E a UFAL, diferente do que a gente pensa, não é só o campus AC Simões. Tem outros campos, como por exemplo o campus que fica localizado lá em Rio Largo, que é o campus Seca. Então, você sendo aluno da instituição UFAL, você pode fazer parte do curso de inglês. Aí você espera sair o edital. Quando sair o edital, você lê, né, a ver se você atende os requisitos, e daí você se inscreve. Na minha vez, eu me inscrevi através de um formulário normal, um Google Formzinho, e como o básico 1, que é os níveis, né, que tem lá do curso de inglês, tem básico 1, básico 2, pré-intermediário, intermediário e fluente, se eu não me engano. E daí você começa pelo básico 1. E o básico 1 é o que mais tem pessoas querendo fazer. Então é muito concorrido, né? Na época quando eu fiz, eles decidiram as vagas por meio de sorteio. Então, todas as pessoas que se inscreveram, né? Acho que na minha época foram mais de 100 e tinha assim em torno de 40 vagas, vamos dizer. Daí eles fizeram um sorteio e daí eu disse, como não tem nada a perder, vamos escrever. Se eu for sorteada eu vou, se eu não for, eu não vou. E daí pronto, eu me inscrevi e fui sorteada. Aí eu fui. Fizeram o sorteio, gravaram tudo direitinho, a gente foi lá. Daí recebi o e-mail falando, né, pra gente comparecer no dia, lá indicado. O curso de inglês da UFAL, do CCC de Línguas. CCC Línguas significa Casa de Cultura no Campus. Ele é feito lá no bloco de letras, que é quase perto do RU. Lá no bloco ABS, que é um novo bloco que tem ao lado, aqui é o bloco de letras mesmo, e que é esse novo blocozinho que eles fizeram. Então, eu fui lá, chegando lá, já tem um professor, né, aguardando a gente, tinha a sala, e no primeiro dia foi bastante pessoas. Mas aí, assim, com o passar dos dias do curso, as pessoas vão desistindo, não vão gostando, às vezes o tempo delas não compactua mais, né, com o horário do curso, porque ele é das 5h10 às 6h50. No que eu tô fazendo hoje, esse vídeo é em 2026, o curso ele começa das 5h10 até as 6h50 e ele é nos dias de segunda e quarta-feira. E ano passado foi a mesma coisa, era o mesmo horário e também nos mesmos dias, só que com um outro professor, né? Que foi quando eu comecei o básico 1. O curso ele tem a duração de um período, então durante esse período, igual ao período da faculdade, se a faculdade está com um período de 6 meses, o curso vai durar esse período também, de 6 meses. E quando finaliza, se você passar, você vai para o próximo. Você precisa, durante o curso, atingir notas, né? Então, assim, lá também tem prova, assim como na faculdade.
você também tem que ter a sua presença. Na primeira vez, funcionou assim. E ainda continua as mesmas regras no básico 2, né? Agora eu tô no básico 2, mas eu já fiz também o básico 1. Mas no básico 1 era basicamente o quê? Você não pode ter atrasos. Então, se você tiver 3 atrasos, conta como uma falta. E você não pode faltar mais de 6 vezes. Se você faltar mais de 6 vezes, você é retirado do curso. Você perde sua vaga, né? Você tem que ter essa participação, porque a participação em sala de aula conta como pontos. E você também tem que atingir uma média 7 para passar. Igual é na faculdade, né? Porque a gente precisa atingir uma média 7 nas matérias para passar. Lá no curso também. Pronto, daí você precisa fazer as provas. As provas são: tem a prova de escrita, né? Que é o writing. Você tem que escrever. Então, isso varia muito de professor para professor, como ele vai fazer essa prova. Tem a prova de listening, que é a prova de escuta. Tem a prova de speaking, que é a de fala. E tem a sua participação em sala de aula, que também conta como nota. Eles vão juntar, né, todas essas notas que você vai retirar nessas áreas e vão fazer uma média a partir daí. E você tem que ter uma média 7. Aí você passa. Quando você está no básico 1, se você atingir uma média 7, você passa automaticamente para o básico 2. É só você aguardar receber o e-mail, que daí você já vai para as aulas do básico 2. Não precisa fazer uma prova para entrar no básico 2. Que foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? E daí também outra coisa, são dois grupos dessas provas. Tipo, na primeira parte do período vai ter uma prova de escrita, uma prova de escuta, uma prova de fala e uma nota com relação à participação. E depois vai ter a nota parte 2, da mesma forma também. Escuta, fala, escrita e participação. E daí vai juntar todas essas médias e nas duas você precisa ter atingido essa média 7 para passar. Pronto. As aulas, como eu falei, são lá no bloco de letras. São feitas ministradas, né, por alunos da própria faculdade, que são monitores, né, do CCC de Línguas. Eles são alunos. Normalmente, os meus professores, né, eles já estavam no final do curso. Então, assim, eu não vi nenhum professor que seja muito novinho. Eles são normalmente do 8º período para cima. E, assim, as aulas são muito legais. Assim, a minha experiência foi maravilhosa com o curso de Línguas da UFAL. Eu recomendo para todo mundo. Eu acho muito interessante essa oportunidade, né, que a gente tem de fazer o curso lá dentro do campus. Os professores são maravilhosos, super atenciosos. A turma também que eu peguei, muito legal. São pessoas bem divertidas, bem legais. E é bom que você também tem contato com pessoas de outras turmas, né? E de outros cursos. Porque nem sempre a gente consegue ter esse contato com tanta gente de diferentes cursos, né? E pronto. Eu hoje já fiz o primeiro, já fiz o básico 1. E como passei, né, automaticamente você vai para o básico 2. E atualmente eu estou fazendo o básico 2. E da mesma forma, super recomendo. Acho uma política muito legal, um projeto muito legal que existe lá na faculdade. E recomendo muito para vocês. Se você for aluno também da UFAL, aqui de Alagoas, quiser participar, sempre fique de olho nas mídias, né, da faculdade. O próprio CCC Línguas, ele tem um Instagram. Então, eles sempre acabam postando por lá. E a UFAL também, né, acaba postando quando tem edital aberto. Normalmente é no começo do período. Então, se você é aluno também da faculdade e quiser fazer, fica de olho lá nos stories, né, no Instagram deles, que eles sempre postam. E daí você se inscreve e consegue fazer a sua matrícula. É isso, essa era uma dica para passar para vocês hoje e também mostrar como foi a minha experiência e como é que funciona. Porque, como eu falei, né, não tinha visto ninguém falando sobre. E é uma coisa muito legal, porque aí a gente às vezes tá com medo de fazer, mas vê um vídeo de uma pessoa falando sobre
e tirar um pouco das nossas dúvidas. Um beijo pra vocês. Tchau!